Olá, pessoal, tudo bem? Né? Precisamos voltar aí às nossas aulas online por conta da decisão do conselho e também é um cuidado, né? Uma responsabilidade maior que a gente precisa ter. Então, estes momentos acabam trazendo essas dificuldades, porque a gente gosta de estar juntos, a gente gosta de conversar olho no olho, discutir a nossa aula, mas infelizmente a gente não vai conseguir por algum tempo. Mas cremos que é por pouco tempo, né? Cremos que o Senhor está no controle e que estaremos juntos logo, logo, tá bom? Para a gente continuar nossas aulas. Então, enquanto a gente precisa de ser assim, nesse tempo, a gente vai ter essas aulas gravadas e a gente espera que vocês assistam e a gente sempre vai ter uma atividade, alguma tarefa para vocês fazerem e principalmente que vocês tenham maior aprendizado, tá? Então, eu vou começar a aula com uma oração e a gente começa já a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada por este momento, vamos aprender um pouco mais da tua palavra, que o Senhor toque no coração de cada jovem, de cada adolescente, para que possamos, eu também, aprender e praticar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amores, muito bem. A aula de hoje, eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês. A aula de hoje é um tema bem polêmico, né? Deixa eu aumentar aqui o PowerPoint. Deixa eu ampliar, peraí. Acho que agora foi. Quem é você quando ninguém está vendo? É um tema bem polêmico, não? E assim, é uma guerra com você mesmo. Então, quem é você quando ninguém está vendo? A gente tem aquela situação da igreja, a gente vai à igreja, a gente louva, a gente adora, a gente ora, a gente canta, a gente é uma pessoa. Mas será que a gente é essa mesma pessoa quando estamos sozinhos? Quando não tem ninguém vendo? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto e não tem mais nada? Né? Só você e à frente do computador ou à frente de alguma coisa? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto hoje. Quem é você quando ninguém está vendo? Em 1 Pedro 1,16 está escrito: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso é ordem. A gente não está escrito aí que você, se você quiser ser santo, olha, se eu quiser procurar a santidade, não. Se você segue a Cristo, se você fala, não, eu sigo a Cristo e eu quero uma vida diferente, a ordem é sede santos, porque eu, Jesus Cristo, sou santo. Então, como seguidores de Jesus Cristo, a gente tem que buscar cada vez mais sermos santos. Essa é a ordem, é o texto básico da aula de hoje, né? E aqui vem escrito: fomos feitos para refletir a imagem de Deus. Então, assim, qual é a imagem que a gente tem passado? Será que é essa a ideia realmente de, poxa, a minha imagem precisa ser igual à imagem de Deus? Eu tenho refletido a imagem de Deus na minha fala, na minha convivência, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no meu trabalho, na minha escola, faculdade. Eu tenho refletido a imagem de Deus? Como que tem sido isso para mim? Né? É fácil, gente? Não é. E isso não é só para adolescente, só para jovem. Para mim também, que sou mais velha, não é fácil para ninguém, de nenhuma idade. É uma tarefa muito difícil, mas é possível. Né? Se a Bíblia deixou, se Deus, Jesus Cristo deixou essa regra para a gente, é porque é possível de ser feita, né? E da gente conseguir realmente seguir. Lembra que a gente estudou um pouquinho o fruto do Espírito lá em Gálatas? A nossa última revista foi essa. A gente trabalhou os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Então, domínio próprio é um fruto do Espírito que precisa ser exercitado. Vocês precisam conhecer e estudar cada vez mais esse domínio próprio. Vocês precisam trabalhar isso, né? Então,
não é fácil, mas a gente vai lutar. É uma guerra o tempo inteiro. Essa guerra não vai acabar. A gente vai ter essa guerra o resto da nossa vida. Até o fim das nossas vidas, a gente vai lutar pelo desejo, a gente vai lutar pela vontade carnal e vai sempre pedir, Senhor, me ajude porque o desejo está grande, me ajude porque eu quero fazer, me ajude porque está fácil de fazer. Então, assim, será que isso vai agradar? Será que essa atitude vai refletir a imagem de Deus na minha vida? É uma pergunta que eu tenho que estar o tempo inteiro com ela na minha cabeça, né? Então, Deus é santo e como seus filhos, também devemos ser santos. Esse é o texto base, lá de 1 Pedro. Sede santos, porque eu sou santo, né? Vocês já ouviram falar? Antes só do que mal acompanhado. Então, o primeiro texto fala, as sensações de ficar sozinho. Ele sempre fala, antes só do que mal acompanhado. Mas a ideia de estar só, às vezes, traz algumas complicações, né? A gente não consegue fugir de nós mesmos. Então, se eu faço alguma coisa, poxa, eu moro com o Rodrigo é meu marido, mas eu posso esconder alguma coisa dele. Mas de mim mesma eu não consigo esconder, né? A gente não consegue fugir de nós mesmos. Eu vou abrir nossa Bíblia e eu peço que vocês abram também em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. O que está escrito aqui? Acompanhem comigo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser... desculpa, eu estava lendo o 2. 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, essa questão da gente falar, ai, a carne é fraca, ai, foi Satanás que me tentou, ai, foi isso, foi aquilo. Não, isso é você. O desejo do pecado está dentro de nós. Então, a gente tem esse problema o tempo todo. E como começa? Com a cobiça. Aí, depois que vem a cobiça, ela vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Então, não tem como fugir o caminho. O caminho é a cobiça. A cobiça vai entrar no nosso coração. Mas e aí? A gente vai dominar? Ou a gente vai permitir que ela faça a vontade dela? Né? E a cobiça entrou, gera o pecado. E o pecado vai gerar a morte. Né? Isso acontece porque achamos que ninguém ficará sabendo. Então, muitas vezes, muitos dos pecados estão aqui, olha, dentro do nosso coração. A gente acaba fazendo alguma coisa, a gente acaba fazendo alguma situação. Por quê? Porque a gente acha que ninguém vai ficar sabendo. Né? Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, a gente não vai ter nenhuma situação descoberta na igreja. Então, né? Só que não é bem assim. Não é bem assim. E nós temos alguns casos bíblicos, né, de pessoas que fizeram isso na igreja, na Bíblia, né? Então, vamos ver alguns dos casos. Primeiro, bem conhecido, é Davi, né? Davi, ele sozinho, ele devia estar numa guerra, ele deveria estar com o povo de Israel lutando, e ele não foi, ele ficou sozinho. E ali, ele observou Batseba tomando banho. E ao observar isso, ele cobiçou, ele quis Batseba. E todo mundo conhece essa história. E sabe qual foi o fim dessa história, né? Qual foi a tentação que a gente teve aí com esse relacionamento todo conturbado e de pecado, né? Do desejo dele que ele deixou nascer e deixou consumir, né? Consumar. O próximo é o filho de Davi, né? Chamado Amnon. Amnon, ele teve um desejo no coração dele e ele se apaixonou pela própria irmã, Tamar, também filha de Davi. E ele não conseguiu dominar esse desejo.
ele não conseguiu segurar esse desejo que nasceu do coração dele de maneira tão pecaminosa, né? Ele acabou violentando realmente a própria irmã. E essa história também foi uma história muito triste, que nós temos lá no livro de Samuel. Deixa eu só ver aqui o texto, se vocês se interessarem em ler. Está em 2 Samuel 13, de 1 a 15. Então, ele não ficou com aquele desejo só na mente e pediu a Deus ajuda. Não, ele cobiçou e esse pecado acabou gerando realmente a morte, né? Então, é muito triste ele chegar à situação em que chegou, violentando a própria irmã. E não é só no caso sexual, né? Não é só na questão de forças, assim, que a gente não tenha sexual. A gente pode também ter o caso de Elias. Elias, ele se escondeu em uma caverna, né? Elias, lá em 1 Reis 19, conta a história em que ele ficou com tanto medo da rainha de acabar matando, porque falou que ia matá-lo, ia decapitá-lo, e ele ficou com tanto medo que ele falou, não quero mais saber, eu não vou mais aparecer, eu vou fugir, eu vou ficar aqui dentro, e eu não quero, eu vou esperar a morte chegar. Então, Elias entrou numa depressão profunda, né? A gente tem um caso realmente de depressão na Bíblia, que foi o caso de Elias. E ele não queria comer, ele não queria fazer mais nada, ele não queria sair da caverna, e ele ficou ali até Deus falar com ele, e falar, não, saia daqui, você tem muito o que fazer ainda, né? E ele também deixou esse desejo dominar o seu coração de, olha, eu não quero lutar mais, não quero mais estar perto disso, eu quero sumir. E ele se escondeu na caverna, como se não tivesse ninguém vendo, pensando que não tivesse ninguém vendo, né? E a história também muito conhecida é a história de Jonas. Jonas foi chamado para ir para Nínive, e na hora de ir para Nínive ele falou, não quero, eu vou buscar um outro barco, um outro caminho, e ninguém vai ver, ninguém vai saber, né? E a gente sabe também a história, que a tempestade foi gigante, estava quase afundando o barco, quando Jonas falou, não, podem me jogar no mar, que a culpa é minha. Ele reconheceu que Deus estava fazendo aquilo por conta do pecado dele. E a gente também conhece toda a história de Jonas. Então, esses 4 exemplos mostram pessoas que achavam que não tinha ninguém vendo, né? Pessoas que achavam que não tinha problema nenhum, porque ninguém humano viu, mas Deus viu, né? Então, desse ponto, eu queria muito que vocês pensassem nessa frase. Não fique de porta fechada em seu quarto. Não crie situações de falsa segurança que estimulem sua carne a pecar. Não pensem, gente, que vocês vão conseguir vencer a batalha da carne. Falar, eu vou só ver esse videozinho. Eu vou só entrar nesse site. Eu vou fazer só isso. Eu me domino. Não, eu sei até aonde eu posso ir. Eu sei até o que eu posso fazer. É mentira. A gente não consegue. Então, a gente não consegue, a gente tem que fugir. A gente tem que sair correndo de qualquer tentação que a gente já perceba que possa gerar ao pecado e gerar a morte. Tá? Então, não deixem nenhuma situação. Se vocês tiverem alguma situação de internet, alguma situação de computador, não tenha o computador no quarto, sabe? Se isso vai fazer você pecar. Se isso vai fazer você pecar, evite. Não tenha. Coloque o computador na sala, que aí seus pais vão ver também, acompanham o que vocês estão vendo. Se vocês precisam de ajuda em alguma situação dessa. Mas não acreditem que vocês estão sozinhos quando vocês fecham porta ou quando vocês estão num cômodo sozinhos. Vocês não estão sozinhos em momento nenhum, tá? Então, o ponto 2, ele fala, Deus está vendo essa zoeira. Você acha que ninguém vê, mas Deus vê, né? Então, Provérbios 15:3. Abra sua Bíblia aí, que a gente vai ler junto. Provérbios 15:3. O que está escrito? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Acabou. Eu não tenho como me esconder de Deus. Eu não consigo me esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu acabo sabendo que em qualquer lugar que eu tiver, Elias foi se escondendo na caverna, achando que ninguém fosse ver. Davi teve o caso com Batseba, achando que ninguém fosse ver. Amnon, Jonas, todo mundo achava que ninguém ia ver.
Mas Deus tem os olhos em todos os lugares, tanto de pessoas boas como de pessoas ruins, tá? Então, vocês lembram dessa musiquinha? A gente sempre canta essa música, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. A gente sempre cantou isso na UCP. E Deus tudo vê, realmente. Essa música traz uma verdade muito forte. Tudo que você fala, tudo que você faz, Deus tudo vê. Então, não se esqueça disso. Se você tiver isso no seu pensamento o tempo inteiro, vocês vão ver como vocês vão vencer a guerra espiritual e como vocês vão vencer essa batalha de pecado, né? O que eu vou fazer desagrada a Deus? Poxa, Deus está vendo. Poxa, Deus está vendo. Sabe? Fulano não está vendo. Beltrano não está vendo. Mas Deus está vendo, né? Então, a gente tem que ter essa situação também. A tarefa que vocês vão ter para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês vão ler o Salmo 139, de 1 a 12. O Salmo 139, ele começa: Senhor, tu me sondas e me conheces, desde o ventre da minha mãe. E aí você vai listar tudo o que Deus pode ver, considerando cada um dos versículos. Eu peço que vocês façam essa atividade. Tá na revista, tá? Então aqui, olha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? Na página 52, tá aqui na revista. E aí vocês vão fazer essa atividade e vão postar lá no grupo, tá? Tirem foto e postem no grupo a resposta de vocês. Liste tudo que Deus pode ver, considerando cada um dos versículos, tá? Então, o que a gente tem aí que a gente acha que ele não vai ver, mas ele sempre vai ver, né? Aí vem essa pergunta, para você pensar aí na sua casa. Você já imaginou se Deus resolvesse passar um filme sobre a sua vida com o título A Vida Secreta de Fulano de Tal? E aí? O que passaria nesse filme? Você já pensou nisso? Se Deus falasse, eu vou fazer um filme agora. Vem aqui, telespectador. Assista aqui comigo A Vida de Fulano de Tal. O que seria? Para a humanidade, para as pessoas próximas de você assistirem aquele filme. Será que seriam coisas boas? O que será que apareceria nesse filme? Principalmente no secreto. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz, achando que ninguém vê, porque Deus tudo vê. E esse filme vai acontecer no juízo final. No juízo final, ele vai colocar à tona tudo o que você fez. Tudo o que você fez. De bom e de ruim. E aí, o que vai ter nesse momento que vai ser apresentado de você? Será que é a mesma pessoa que está na igreja, cantando, louvando? Como que vai ser? Então, pensem bastante nessa questão, tá? O último ponto da lição é santidade nível hard. A gente precisa ter esse pensamento. Sede santos, porque eu sou santo. Isso é mandamento. Eu preciso trabalhar a santidade na minha vida. O filósofo chamado Epicuro, ele disse o seguinte: caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Então, esse é o seu caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Então, o que você é quando ninguém está te olhando? Né? Vamos ler Hebreus 12, 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não seguir a santificação, você não vai ver o Senhor. É só isso. É simples assim. A ordem é: sede santo. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não seguir a santificação, eu não vou ver o Senhor. Então, agora, se eu quero ter uma proximidade com Deus, se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso ser santo. É a santidade nível hard. Né? Romanos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso me transformar e não me conformar. Mesmo que todo mundo fale, poxa, mas todo mundo está fazendo, poxa, mas todo mundo entra, todo mundo vê. Só não precisa saber o pessoal da igreja, não precisa saber meu pai, minha mãe, pastor,
é uma coisa minha. Isso não existe. Deus está em todos os lugares. Não existe segredo com Deus. Não existe um momento que você está sozinho fazendo alguma coisa, achando que ninguém vê. Deus tudo vê. Tá? Então, qual é o seu caráter? O que você é quando ninguém está te olhando? Né? Você tem caráter cristão? Você deixaria seus pais ou líderes lerem as suas mensagens no WhatsApp? Ou verem o seu histórico de navegação na internet? Seu celular, por exemplo, foi um exemplo aqui. Você pode pegar e falar, olha, veja, pode ver. Para qualquer pessoa, para os seus pais, para o presbítero, para mim, como professora da escola dominical, eu posso pegar o seu celular e ver histórico de navegação e ver as suas mensagens no WhatsApp? Como que seria isso? Se você pensou em mim, por exemplo, poxa, eu acho que a Pri não pode ver. Agora pense em Deus. Se eu não posso ver, quem dirá Deus? Sabe? Então, assim, parem de viver duas vidas. Vivendo uma vida dentro da igreja e vivendo outra vida fora da igreja. Porque isso não levará você a lugar nenhum. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja santo, de domingo a domingo, não só no domingo. Não só na hora do Ministério de Louvor cantar, não só na hora que você está na igreja. Deus quer que você seja santo todos os dias da semana. No seu trabalho, no seu relacionamento, na sua faculdade, todo lugar que você vai. Que você reflita o espelho e a imagem do Senhor. Agora, no final, eu vou passar uma música para vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui para voltar a compartilhar com essa música. E o que ela fala? O que Deus vê quando ninguém vê? Então, o que será que Deus está vendo? O que você é quando ninguém vê? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. Espera aí só um pouquinho que eu tenho que mudar o som aqui do computador para vocês seguirem. Agora vai, vocês vão ouvir. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando
E aí, pessoal? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você depois do domingo? Então, realmente que fique esse pensamento. A nossa revista termina assim, olha. Aprendemos que todos nós temos tentações e que elas são mais fortes quando estamos sem a companhia de outras pessoas. Porém, Deus sempre nos observa e vê tudo o que fazemos e pensamos. Devemos então buscar agradar a Ele, fugindo do pecado e tendo uma vida santa. Devemos sempre buscar o auxílio de Deus para enfrentarmos os nossos desejos. Quando você estiver sendo tentado, lembre-se que Deus está com você e peça auxílio a Ele. Façam isso. Ele vê tudo. Então, se você estiver sendo tentado, você fala: Senhor, eu não estou conseguindo ficar sozinha com minha namorada. Senhor, o Senhor está vendo como que é. Senhor, eu não consigo ter internet no meu quarto. Senhor, o celular na minha mão está sendo um problema. Me ajuda. Então, busque ajuda do Senhor. Não tenha vergonha. Não procure se esconder. Porque vai ser muito pior. O abismo vai ser muito pior. Esse pecado, ele gera a morte. Então, sejam santos. Gravem esse versículo de 1 Pedro. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Busque ajuda do Senhor, porque Ele vai ajudar vocês. Toda vez que vocês tiverem alguma situação dessa, a consciência vai pesar. Vocês vão começar a se sentir mal e vão precisar pedir perdão. Se tiver alguma pessoa envolvida, pedir perdão para a pessoa. Se tiver só você e Deus, pedir perdão para Deus. Ele vai te ajudar a não cometer mais pecados sozinhos. Né? E evitem. Se o computador está te dando problema, evita o computador sozinho. Se a internet te dá problema, evita a internet sozinho. Se o namoro está te dando problema, evite ficar sozinho com o namorado ou com a namorada. Evite. Porque são problemas que vão gerar a morte. Tá, meus amores? Então, que Deus abençoe ricamente o coração de vocês e que vocês possam pensar durante essa semana: eu preciso refletir a imagem do Senhor. Eu preciso ser santo, assim como Ele é santo. Tá bom? Olha, Deus abençoe vocês e espero que seja breve esse momento isolado nosso, porque a conversa, a discussão de vocês, né, a nossa troca é tão importante, eu sinto muita saudade disso, tá? Mas logo a gente vai estar junto de novo. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Beijo, bom domingo.